Olá, queridos, nós estamos aqui para mais um podcast, sejam bem-vindos. O pessoal que está aqui conosco também, seja bem-vindo, estou aqui com o meu amor. E nós estamos em Sapopema, um lugar muito lindo, muito gostoso. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui em família para conversar sobre as nossas casas. Elas têm sido gaiolas ou elas são o céu? O que nós temos promovido dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, a esposa? Nós temos promovido, nós temos incentivado, e é isso um pouquinho que a gente vai conversar hoje. E como a gente sempre faz, nós vamos para a palavra de Deus, e o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É isso aí. Bom, como a Marusa já disse, né, a conversa de hoje nos fará pensar sobre como nós temos promovido, incentivado e inspirado o outro. Esse outro pode ser o cônjuge, esse outro pode ser os filhos, pode ser os pais, a família, as pessoas que estão sob a nossa liderança. E é claro que essa ideia de gaiolas e céus, ela não é nossa. Um pensador da área pedagógica chamado Rubem Alves, ele disse o seguinte, que as escolas, elas podem ser gaiolas ou elas podem ser o céu. Ele chega a dizer que um professor jamais vai ensinar a arte do voo, porque isso já é inato aos pássaros. Agora, ele pode inspirar, ele pode encorajar. É por isso que hoje nós vamos falar, em essência, sobre encorajamento. Um encorajamento mútuo na realidade da família. O fato da casa ser céu não significa que não haverá limites, que não se tem referências, que não se tem parâmetros. É o contrário disso. Na verdade, o céu, os padrões do céu, eles respeitam, como diz a própria palavra, padrões, limites, referências. E, é claro, nós estamos aqui hoje rodeados de pessoas especiais, o Célio e a Bárbara, nossos grandes amigos e discípulos, e também o Ataci e a Lorize, que também tem caminhado com a gente já de longa data. E eu quero começar fazendo aqui uma pergunta para o Célio e para a Bárbara, porque eu sei que vocês vêm de experiências de fé relativamente diferentes, né? Famílias muito dignas, mas é claro que o casal precisa caminhar muito alinhado. Eu sei que esse era um sonho da Bárbara, ter também o Célio do seu lado, enfim. E o Célio, há alguns anos, ele tem experimentado, por assim dizer, um processo de avivamento espiritual, por que não dizer até mesmo de conversão, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aí na vida de vocês, Bárbara e Célio. Sim, bom dia, gente. Então, pastor, o Célio sempre foi uma pessoa, né, cristã, eu digo, mas não totalmente vivendo na palavra, né? Sim. Então, nós nos casamos, eu já era cristã, e na verdade, lá atrás, né, no casamento, né, a gente nunca se importou muito com isso, né? Ele ia na igreja comigo, eu ia com ele na outra denominação que ele frequentava, né? Até que cada vez mais, né, através de muita oração, né, eu orava, pedia para Deus que nós caminhássemos juntos, né, com a mesma fé. Demorou uns anos, né, tudo é no tempo de Deus, mas chegou o momento, né, dele viver isso. Então ele foi vindo, né, cada vez mais para a igreja, né, conhecendo mesmo, ele foi se apaixonando, né, por tudo que a igreja oferece, né, e Deus foi trabalhando ali de todas as formas, né, então hoje eu posso dizer que ele vive, né, uma intimidade verdadeira com o Senhor.
E eu vi o trabalhar de Deus na vida dele, né? Todos esses anos tem sido uma bênção, né? Cada vez mais a gente sabe que ele está vivendo isso, que é um momento especial, e eu sei que muito mais está por vir, né? E eu vejo assim, Bárbara, que uma vez a gente conversando, essa questão de ser um incentivador dentro da nossa casa, você foi na vida do Celinho, né? Essa incentivadora, você foi presente, você foi uma mulher que não desistiu, você permaneceu firme em oração, né? Mesmo diante de tantos desafios que vocês tiveram, você permaneceu firme ali. Então é a honra também de Deus sobre a sua vida, né? Tudo isso que vocês estão vivendo hoje. Sim, é verdade. Celinho, o que você tem a dizer sobre esse testemunho aí da sua esposa? Com certeza tem muita coisa aqui, né, que ela viveu, e obviamente a gente não tem tempo, ela não tem tempo para contar, mas com certeza ela foi realmente uma mulher de muita oração, né, perseverou realmente, dobrou muitas vezes o joelho, né, e até então lá atrás eu não entendia, né, ou talvez achava isso irrelevante, mas a palavra, né, Deus através do Espírito Santo nos atrai, né, e obviamente resposta de muita oração realmente dela, que não abdicou disso. No momento que eu realmente comecei a conhecer a palavra mais de perto, né, viver essa palavra, né, como a própria Bíblia fala, né, que realmente você é transformado, eu senti, né, e venho sentindo essa transformação, dessa palavra queimando no meu coração, né, de conhecendo a Bíblia, conhecendo realmente os mandamentos, né, aquilo que Deus espera de nós, né, como marido e mulher, como pai, né, entendendo o que era realmente ser um sacerdote do lar, né, as responsabilidades, ser um homem de verdade, não um menino, né, então tudo isso realmente tem trazido uma transformação muito grande na nossa vida, no nosso casamento, né, na forma como nós criamos nossos filhos, e eu realmente agradeço a Deus a cada dia, né, por ter sustentado ela, né, nesse período pré-conversão, enfim, e por ter realmente nos agraciado, está nos abençoando, né, com tantas coisas maravilhosas que a gente tem vivido no nosso casamento, né, com nossos filhos, em todas as áreas da nossa vida, né. Amém. Louvado seja Deus. E é verdade, né, Célio? Quando a gente começa a conhecer a palavra nos apresenta o céu. Quem está de fora, talvez até olhando para meros religiosos, né, pessoas que têm uma vida mais moralista, pode até julgar. Poxa, fulano está vivendo uma religião lá, ele é preso, né? Um cara que não pode fazer nada, vive preocupado com aquilo que não se pode fazer. Uma pessoa que vive assim, ela não conhece a palavra e muito menos o céu. Ouvindo o testemunho de vocês e convivendo com vocês já tinham uma vida boa e essa vida só melhorou. Quanto mais o evangelho é internalizado, mais realmente a gente descobre o céu em todas as áreas da vida, né? E a adolescência é uma área divinal também, é uma fase maravilhosa. O Ataci e a Lorize, eles já por alguns anos vêm liderando um curso chamado Alcançando o Coração do Seu Adolescente. E eu quero que vocês comecem falando um pouquinho sobre as particularidades dessa fase. Porque às vezes a gente comete um erro, né, gravíssimo de olhar para os adolescentes sempre com uma perspectiva negativa, né? E eu acho que esse curso ensinou muito vocês têm ensinado outros casais. Sei que não pode ficar dando muito spoiler, mas dentro daquilo que é possível, fala um pouquinho dessa experiência de vocês com filhos adolescentes, uma já em plena juventude, e essas particularidades também dessa fase tão linda. Muitas vezes, né, de uma forma geral, né, por aí vocês ouvem dizer assim, meu filho está na fase da aborrecência, né, então... Mas, na verdade, a gente entende, né, que a adolescência ela é uma fase muito importante, né, ela não é uma fase negativa. Na verdade, é uma fase onde um adulto está em transformação. E, por incrível que pareça, né, saiba que esse adolescente que você tem em casa, que está em transformação, ele tem muito a ver com você, né,
com os pais, né, que criam, que estão no dia a dia. Então, muito embora não seja uma fase perfeita, tanto porque os pais não são perfeitos, né? Então, o que cabe aos pais é o quê? Educar, né, orientar o adolescente nesse processo de transformação dele, né, até chegar na fase adulta. Eu acho que os maiores conflitos com os pais, com os adolescentes, é porque justamente essa semelhança, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma filha que ela já tem pensamento próprio, ela tem vontade própria, e às vezes nós não aceitamos isso. A gente quer que ela tenha a mesma vontade que a gente quer que ela coma a mesma coisa que a gente come, a gente quer que ela goste dos mesmos lazeres, né, do que a gente gosta, e na verdade não é a realidade. Né? Então a gente tem que entender a particularidade do nosso filho, no caso nosso é uma filha hoje adolescente, já passamos por uma outra filha que já está com 19 para 20 anos, mas nós temos que entender que eles são pessoas únicas. Né? Então, talvez os maiores conflitos dos pais com os adolescentes é não entender que eles são pessoas únicas também, né? E que são diferentes de nós e merecem o nosso respeito, a nossa consideração. O diálogo dentro da adolescência eu acho muito importante. E às vezes nós, pais, não queremos diálogos, a gente quer mandar e a gente quer ser obedecido. Né? E nós temos que entender que eles são já adultos, é o que o Júnior falou, adultos em formação. Né, antigamente, vamos colocar uns 100 anos atrás, os adolescentes nem existiam, né, 150 anos atrás eram crianças, e aí já eram pessoas prontas para casar, né, 14, 15, 16 anos, as meninas já estavam casando, então eles têm essa capacidade de formar uma família, não hoje, né, que a gente já mudou bastante, né, nós temos outros objetivos já, né, o mundo mudou, mas eles são pessoas que pensam, seres pensantes, né, eu acho que a gente tem que considerar muito isso com os adolescentes. É verdade. Efésios capítulo 6 diz que os filhos precisam honrar, né? Eles devem se submeter aos seus pais, mas também ali há um conselho para os pais. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira. E talvez provocamos os filhos à ira quando nós roubamos deles essa identidade, essa autonomia. É como se eles fossem apenas uma projeção daquilo que nós queremos. Não é isso? Exatamente. E muitas vezes também, né, nós temos que perceber que o adolescente, né, ele já não é mais aquele bebê, ele não é mais aquela criança, né? Então, quando ele já passa a ter uma construção mais forte de sua identidade, ele passa a ter uma visão mais crítica do mundo também, ele também passa a olhar no dia a dia os seus pais, né, e verificar, né, se o que o meu pai ou minha mãe fala que eu devo fazer, eles fazem também, né? Então, o adolescente, ele tem como se fosse um radar para a hipocrisia, né? Então, os pais, eles têm que ser atentos, né, com isso, porque isso daí, inclusive, pode repelir mesmo o adolescente, né, nesse convívio com os pais também. Então, isso daí eu acho que é uma questão, um ponto de atenção muito grande, né, porque eles estão desenvolvendo uma autonomia nele, na vida deles. E para o adolescente, né, essa educação, ela vai diminuindo a autoridade e ela tem que chegar pela uma influência. Não que você não tenha que ter autoridade, claro, lógico, mas é um processo que você vai diminuir essa autoridade, deixar que ele tenha algumas decisões, né, em níveis mais simples, mas ele já tem que tomar decisões. Então você vai diminuindo a autoridade e aumentando a influência até que ele chegue nessa parte adulta, né, maduro. Ainda sobre isso, a gente tem que pensar que nós temos que ensinar os nossos filhos a tomarem decisões sem depender de nós, né? Então a gente tem que dar para eles recursos que começam na infância, né? Que vocês estão, né, com a Manu, com a Bia, começa na infância, mas a gente precisa que nossos filhos tomem decisões quando estão longe de nós. Que é a questão de não deixar numa gaiola. Isso, porque se você prende, até a infância, a gente prende nossos filhos na gaiola. Por quê? Porque não sabem voar, não sabem sair. Mas a adolescência é aquela fase que você vai ter que abrir a portinha da gaiola, deixar dar o primeiro voo e voltar. E quando eles estiverem voando esse primeiro voo, mesmo que curto, quando eles estão lá fora, eles vão tomar uma decisão certa, né? Então a gente tem que ensinar muito para os nossos filhos uma base moral bíblica,
né? Para quando eles tomarem uma decisão, eles tomarem baseado na palavra, no que foi ensinado dentro de casa. E não depender de ligar para mim, posso, não posso, não é essa. Eu quero que meus filhos voem, mas voem baseados, né, nessa questão bíblica, na moralidade, né, nos princípios bíblicos que a gente tem tentado colocar no coração deles. Muito bom. A Lourize falou um pouco sobre a infância, né? Vocês vivem um pouco mais essa realidade, com a Bia principalmente, a Manu já está aí na pré-adolescência, que a gente tem visto muito hoje, Bárbara e Célio, são pais usando a infância dos filhos como muleta para sustentar a frieza espiritual, o afastamento da comunhão, da célula, da igreja, de um ministério. E não é isso que a gente tem visto na vida de vocês. Vocês vivem uma fase desafiadora, linda, fase de mudanças, inclusive literalmente mudando até de casa, não é? E não deixando de honrar esses compromissos, né? Vendo aqui essa imagem do Salmo 127, do guerreiro, né, que está ali com a sua flecha na aljava, ele vai para a batalha. E interessante que as flechas vão com ele. Nem todas são atiradas ao mesmo momento. Mas o fato da flecha estar na aljava não impede o guerreiro de ir para a batalha. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que é de fato a rotina de vocês, que eu acho que não é muito romântica. E criança para a escola e alvorada e não sei o quê. Compartilhe um pouquinho com a gente como é que tem sido esse tempo na vida de vocês. Sim, é um desafio, óbvio que não é simples, mas é muito interessante ouvir o Ataci e a Lourize falando, né, da fase da juventude, porque é um reflexo muito grande de tudo que eles vão viver nessa fase inicial da vida, né? Principalmente com os exemplos, né, que eles veem dentro de casa, sejam os exemplos de comportamento, sejam os exemplos, né, de oração e tudo mais, que eles vão criando raízes, né? E vocês estavam falando de voo, né? Me veio à cabeça a figura de um ninho, né? Os pássaros criam ninhos, né? Não para prender, mas para preparar aqueles filhotes para em algum momento eles voarem, tomarem essas decisões por si só, né? Então, no nosso caso, realmente a gente tem 2 filhas pequenas, todas as demandas, né, dos ministérios na igreja, né, do trabalho, né, a Bárbara cuidando sempre ali, se dedicando muito à casa, mas vejo que é necessário sempre um equilíbrio. E aí o equilíbrio vejo que não é você ter um tempo igual para tudo, mas sim as prioridades, né? Ora você precisa realmente se dedicar um pouco mais ali ao trabalho, sem passar do limite, ora isso tem que voltar para a família, né? Ora você tem que se dedicar um pouco mais ali ao ministério. Então, esse equilíbrio, né, e aí ele sempre precisa ser pautado na palavra, né, ou seja, precisa ser bíblico, né, ou seja, estou me dedicando mais tempo a esse momento aqui, porque obviamente isso tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. E não por nós mesmos, né, vejo que e eu vivi muito isso antes de entender um pouco, né, um pouco mais sobre a palavra de Deus, viver muito por nós mesmos. Então, assim, se nós fôssemos viver só por nós, né, eu vou atender as minhas vontades, só as vontades da Bárbara, ou só as vontades do casal, obviamente que não iria existir esse equilíbrio, e claro, você contamina todos os filhos com esse desequilíbrio, por assim dizer, né? Então, não é simples, né, amor? É óbvio que também não é um mar de rosas, existe todos os desafios, mas à medida que nós entregamos isso também, né, a Deus todos os dias, né, pedindo graça, direcionamento, de alguma forma tudo se resolve, tudo vai se caminhando, né, e Deus vai mostrando, dando direção ali. Mas com certeza não é simples, né? Não é simples. A questão da célula também é algo que para nós foi bom ter a célula dentro de casa, né? É um desafio, né, com as crianças, né, interrompendo às vezes, mas a gente sabe que com isso, né, a gente está conseguindo marcar o coração delas também, né? Eu acho que é isso que a gente deve fazer, marcar o coração dos nossos filhos, né? Quanto mais cedo,
para eles irem crescendo, evoluindo ali na palavra. E a célula, a gente tem visto isso, sabe? Como faz bem, não só para quem participa, mas principalmente para nós, ali em casa. Né? Nós também somos ministrados, nós também somos trabalhados ali, né? E eu vejo as minhas filhas como exemplo, né? Semanalmente elas falam, mamãe, hoje tem célula, hoje é dia de célula, uhul! Elas ficam animadas, né? De saber que tem a célula, né? Quanto isso é importante. E nós poderíamos, sim, né? Deixar mais para frente, né? Num outro momento, quando elas estivessem maiores, né? Para estar recebendo a célula em casa. Mas eu acho que esse é o tempo ideal, sabe? E para nós ficou até mais fácil do que nós termos que ir a uma célula que é em outro lugar, né? Então, que bom que a gente está vivendo isso, né? Eu acho que isso é um presente de Deus, né? A célula. E é isso. E eu vejo o gostoso, bem essa questão de não usar os filhos como desculpa, como você colocou, né? Essa fase que vocês estão vivendo, que vocês não deixaram e não deixam de fazer as coisas por terem filhos pequenos. Né? Continuam fazendo. Então, ter tempo na igreja, ter a célula, mas também ter tempo do casal. Porque às vezes a gente usa, não tem como eu sair, não tem com quem deixar os filhos, aí o casal vai esquecendo um do outro. Porque a gente tem que ser esse incentivador, a gente tem que preparar os nossos filhos para voar, mas a gente tem que cuidar um do outro aqui também. E não pode usar, porque eu tenho um filho pequeno, então agora eu não posso sair. Não, a gente tem que dar um jeito, a gente, né, pensar em estratégias e maneiras para que o casal continue tendo tempo de casal mesmo com filhos pequenos. Eu acho que isso é essencial, é importante para o casamento. Né? Sim, é verdade, Má. Eu vejo assim, eu acho que muitas famílias, claro, não têm rede de apoio, né? A gente sabe disso. Mas também eu acho que tempo de qualidade em casal, né? Você saber separar, Deus deu 24 horas pra gente no dia, né? Claro, todo mundo trabalha a maior parte. Então, eu acho que o que falta para algumas famílias é ser intencional, sabe? Para planejar a semana, né? Não, a maior parte do tempo vai estar trabalhando, mas saber dividir isso, né? Entre cônjuge, filhos, né? Pode ser que seja pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade, né? Por exemplo, o meu tempo de qualidade durante a semana com o meu esposo é na hora antes de dormir. Isso que eu ia falar, que às vezes a gente acha que tem que sair da casa e não precisa. Sim, às vezes a gente cozinhando ali, antes de dormir a gente consegue conversar sobre assuntos que na correria do dia ali a gente, né, passa batido, a gente não consegue ter. E sempre que possível, claro, a gente, né, consegue sair, né, se programar para ter um tempo de qualidade ali. E até as crianças verem isso, né, ver um relacionamento forte, saudável, a gente se esforçar para estar um com o outro, eu vejo isso como exemplo para elas também, não é? Porque a criança vê, né, não adianta a gente falar o que eles devem fazer, a gente precisa viver. Né? A gente precisa viver a palavra, a gente precisa viver tudo aquilo que a gente fala. Eu acho que a maior maneira de alcançar o coração dos nossos filhos, para quando eles crescerem, né, eles criarem asas e voar, com segurança, é nós vivermos tudo que a gente fala que é certo, né? Eu acho que é Amém. isso. Bom, eu vou inverter um pouquinho a ordem das perguntas aqui, já que estamos falando sobre servir, né, a despeito da fase dos filhos, ou mesmo da nossa fase. Conheço o Ataci e a Lorize já há alguns anos, e eu sempre os vi servindo. Mas também por caminharmos de perto, acompanhei diversos perrengues pelos quais vocês passaram, né? E dentro e fora da igreja, todos nós os enfrentamos. Qual é o segredo para sempre servir e não só servir como um movimento, né? Mas servir com alegria, servir como um propósito de vida mesmo? Acho que a importância do servir com alegria é você servir sem esperar, né, reconhecimento de pessoas ou remuneração, porque quando você serve na obra de Cristo, né, os valores não são
como esses outros valores. E eu acho que também a importância de servir com alegria, você envolver a família e, quando possível, né, nesse servir, que estejam juntos também, os filhos também. Eu acho que isso aí tende a engrandecer aí e facilitar. Quando você fala os perrengues, né, eu cresci na igreja, né, então eu tenho muitos anos de igreja servindo na igreja. E acontece, né, algumas mágoas, algumas dores, a gente sofre em alguns momentos, às vezes o sofrimento até é culpa nossa, né, por esperar às vezes um reconhecimento, ou por esperar que ninguém vai pisar no meu calo, né, mas a gente não abre precedente, eu falo, né, a gente serve mesmo doendo, né, mesmo sofrendo, ou às vezes você está magoado, porque a gente coloca os olhos nas pessoas, né, e a gente quer às vezes que aquela pessoa também goste da gente, ou goste do nosso serviço, e isso não é o certo, né, então se a gente acaba machucado, a gente acaba ferido, mas mesmo assim a gente não deixa de servir, né, porque por causa da desculpa, depois daqui a pouco fala, tô magoado, não vou servir agora, eu tô assim, não vou, tô com filho pequeno, não vou servir, tô com adolescente, não vou servir. Então a gente não abre precedente, a gente continua servindo, a gente às vezes muda ali a intensidade, né, às vezes a gente trabalha menos, a gente mais, e colocar os olhos no Senhor, né, enquanto a gente tá com os olhos em Cristo, a gente serve com alegria, independente da situação que a gente esteja passando, né, e é envolver a família também. A gente faz muita questão que as meninas sirvam também, a gente põe elas para trabalhar junto, envolve todo mundo, porque servir ao Senhor é servir com alegria, porque engrandece o nosso coração, a gente consegue estar mais perto do Senhor, né, e Jesus já falou para a gente servir, né, então isso é uma coisa que a gente tem como regra, mas com prazer, tá, não é uma regra. E é nesse processo também de não desistir, de continuar servindo, que Deus vai trazendo cura. Nossa, né? E Que Deus cura vai rápido. Isso, cura porque é a obediência. Quando a gente obedece ao Senhor e continua fazendo aquilo que Ele preparou a gente para fazer, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai tratando, né? E é muito lindo isso. O não desistir do propósito de Deus. Isso. Porque às vezes as pessoas elas se sentem feridas e elas param de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. E aí quando você não está na vontade de Deus, quando você não está no centro da vontade de Deus, não adianta você ter razão. Eu saí porque eu fui ferida, porque me machucaram, então eu vou parar de fazer. Porque se você estiver fora da vontade de Deus, você não vai estar bem. Exatamente. Né? Então no processo Deus cura. No processo. Amém. Bom, o papo é bom, mas a gente tem que partir para o encerramento. Então, uma pergunta final aqui para o Célio e para a Bárbara, e também para o Ataci e para a Lorize. Na prática, como é que é o culto doméstico de vocês? Vocês têm momento de oração? Como é que vocês inspiram isso na vida das suas filhas? A gente, né, já há algum tempo tem sim essa prática, né, é algo que a gente, assim, é um prazer também fazer, porque a gente vê o reflexo nelas disso, né, a prática de oração nas refeições, a prática de oração todas as noites, né, em família, antes da gente dormir. E é até engraçado porque quando vai, né, alguma visita em casa, enfim, né, uma pessoa que às vezes, né, não tem essa prática, e a pessoa começa a comer, a pequena, né, já fala, puxa, você não vai orar, não, né? Então, assim, é muito, muito legal, mas a gente mantém bastante essa prática, a própria questão da ida aos cultos, né, então, a leitura bíblica, né, a gente procurou comprar livros, bíblias infantis para elas, né, para ir se adaptando e começando a ter contato com a palavra desde cedo. Eu estava vendo, vocês têm até alguns jogos, inclusive nós vamos usar hoje aqui, exatamente, né? Jogos bíblicos, né? Então tudo que aproxima ali da palavra e vai fazendo elas terem contato, né, amor, desde cedo com essa maravilha, né, do evangelho, eu acho que nos fortalece como família, né? Acho que é isso, né, amor? Sim. Eu acho que o quanto antes a gente começa, né, a rotina, eu acho que o educar filhos, a rotina, onde você vê a rotina, você vê ali pais presentes, né, então, por exemplo, até quando a gente está em viagem, assim, a gente faz o possível para não tirar essa rotina, igual vai subir para dormir, a gente tenta ter esse momento, às vezes um pouco mais rápido, mas não deixa de ter, né.
porque a criança, ela precisa de rotina, ela precisa de limites, mas ela também precisa de rotina, sabe? E a questão da palavra e a rotina, eu acho que tem que ter esses dois andando juntos, sabe? Quando não tem, eles sentem falta, eles percebem, né? Então, acho que cabe a nós, pais, ter essa responsabilidade, né? Saber conduzir isso, ser intencionais nesse ponto também. De conseguir manter isso no dia a dia na vida dos filhos. Eu acho que isso é semear ali, sabe? É isso aí. E ensinando os nossos filhos na palavra, orando com os nossos filhos, a gente vai preparar eles para uma fase bem desafiadora, que é isso que eu gostaria de que vocês compartilhassem um pouquinho, que é quando os nossos filhos começam com aquele desejo de namorar. Né? Que é um desafio imenso para a gente, né? E essa fase de a gente já está ensinando na palavra, ensinando princípios, ensinando a oração, facilita um pouco, né? Mas a gente gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho, que vocês já viveram isso, né? Já tem uma filha aí que está namorando, já está nessa fase, então compartilhar um pouquinho com a gente. A palavra diz que há tempo para tudo, né? E muitas vezes os pais planejam, né? Meu filho ou minha filha vai namorar quando tiver 21 anos. Vai namorar depois de 18, ou vai namorar depois que estiver na faculdade. Mas muitas vezes, né, ao longo desse caminho aí, as famílias elas precisam ficar atentas e fazer algumas adaptações, né? Também porque não tem sentido os pais falarem, minha filha vai namorar depois dos 18, mas daí a filha acaba não namorando, mas fica com um, fica com outro. Isso daí também não é saudável para a vida, né? Também, exatamente. Então, acho que essa parte dos princípios, né, elas devem ser bem aplicadas ou com 18 ou 21 ou até antes, caso aconteça. A gente orienta as nossas filhas, né, um namoro cristão. Então, como está dentro da nossa casa, igual a gente falou, a gente vai soltando, mas ainda está na nossa gaiola, né? Então, a gente tem as nossas regras, e que não são nossas, são bíblicas, né? Então, a gente não adianta colocar a minha regra, mas a regra é bíblica, né? Então, a gente tem que basear na palavra. O diálogo é muito importante, então, a gente sempre preconiza muito a conversa, né? Então, quero saber de tudo, e é tudo, né? Eu quero saber as conversas que estão tendo, as interações que estão, né, acontecendo, se está saindo sozinho, se não está. Então, sempre começa com uma amizade, observa, a gente tem toda essa orientação. Claro que para nós pais dói, né? Porque a gente tem essa, né, pastor, né? Calma, vocês calma. Dói porque a gente está vendo os nossos filhos amadurecerem com outra pessoa, né? Mas o diálogo, ele traz muito os erros que aconteceriam, a gente consegue flagrar antes, né? Nós já somos mais maduros, já vivemos outros relacionamentos, né? Então a gente consegue entender quando tá dando errado, quando a curva tá meio, né, indo para um lado que não é o certo. Então acho que a conversa, o diálogo e os princípios bíblicos e cristãos. Agora a gente tem que trabalhar no nosso coração também como pais, né? Para a gente entender que os nossos filhos estão amadurecendo, né? E precisam ter um relacionamento saudável. É isso que a gente vai tentando equilibrar aí nas nossas mãozinhas. E aí a importância, gente, de orarmos pelos nossos filhos, mas já orarmos por aqueles que serão os namorados os namorados das filhas, o namorado, né, a namorada dos filhos. E nós vivemos isso, né, meu amor? Já oramos por isso, e Deus manda as pessoas certas, né? Nós somos gratos a Deus, por exemplo, pela vida da Manuela, que é a namorada do Nicolas, né? Que é presente de Deus para a vida dele, para a nossa vida. Então a gente precisa realmente já orar pelos nossos filhos, mas por aqueles que vão se chegar, como a gente já ora pelo namorado da Mel, né? É verdade. Nós estamos morando em conjunto, o coração, né? do pai fica mais apertado. Mas a importância da oração sempre, né?
E bom dizer, né, que a Manu tá aqui, inclusive, isso participando aí. da produção, o Nicolas, a Mel e a Pietra, mais Estão lá preguiçosas, em ainda cima estão ainda, no né? Mas quarto, a né? Manu e a Bia também aqui ajudando, todo mundo. Família aqui, ó, fazendo parte. A Louise chega amanhã com o namorado, como é que é o nome dele Amanhã mesmo? a Lois chega com o Vinícius, que Com também tem sido Vinícius. bênção na nossa vida. A gente fala que a gente ora pelos namorados das nossas filhas desde quando eu estava grávida. Né? A gente tem orado por isso também, que é o que a Maruza falou. Mas tem sido um relacionamento muito saudável. Isso é gostoso de ver, né? O relacionamento dos nossos filhos amadurecendo, um diálogo, a gente vê eles vindo, participando em família. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Gente, gratidão por vocês terem aceito esse desafio, né? Pegamos assim de surpresa. Se bem que eu mandei a pauta já há umas 2 semanas, né? Para vocês estudarem. Não foi assim, né? 2 horas. Quem me conhece sabe que não foi assim, definitivamente. Mas que Deus realmente abençoe, Célio, Bárbara, suas filhas também, o Atacia, Lorise, suas filhas, as nossas famílias, né? Que pela graça de Deus possamos mesmo ser esse céu aberto, possamos dar asas, mas também raízes, né? Para que os nossos filhos sempre tenham na nossa casa uma referência, um lugar de recomposição, de aconchego, de intimidade, e levem essa bênção também para a família que irão constituir. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse bate-papo, te agradecemos pela amizade, pela comunhão. Obrigado porque o que nos move, Senhor, é o teu reino. A nossa pauta é a tua palavra. Queremos que cada dia mais o nome de Cristo seja glorificado em nossas famílias, para que elas sejam esse céu. E quando tiverem de ser gaiolas também, lugares de proteção, de aconchego, que assim aconteça, respeitando, conforme falamos muito hoje aqui, os princípios da tua palavra. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe nossos filhos, filhas, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, que possam ir além de nós, na intimidade contigo, ó Deus, na maturidade da vida, na sabedoria, no fluir, na bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estão conosco, acompanhando esse podcast, suas famílias. Meu Deus, se alguém tem vivido a realidade de uma gaiola muito fria, Senhor, de uma prisão, que o Senhor traga libertação para a tua glória. Amém. E que assim, ó Deus, possamos realmente colher os testemunhos desse tempo aqui hoje. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, gente. Até a próxima.